Alto Horizonte despertava como todos os dias, carregada de luz artificial que cortava o céu ainda meio adormecido, sons metálicos que ecoavam pelas avenidas largas demais e aquela pressa característica das grandes cidades, onde ninguém parece ter tempo para respirar de verdade. Para quem observava de longe, especialmente dos mirantes turísticos ou das janelas dos arranha-céus corporativos, a cidade parecia um organismo vivo e pulsante que respirava riqueza pura, ambição desenfreada e promessas de sucesso que brilhavam como diamantes falsos sob o sol inclemente da manhã. Mas para Davi Montebravo, aos seus 37 anos bem vividos, porém mal aproveitados, aquele cenário todo começava a soar como uma música repetida tantas vezes que já havia perdido completamente o sentido original. Era bela ainda, sim. Reconhecia ele enquanto observava a cidade lá embaixo, através dos vidros blindados de seu escritório. Mas era uma beleza vazia, oca, sem substância real. Como aquelas esculturas modernas que custam fortunas, mas que ninguém entende direito o que significam. Apenas admiram porque foi dito que deveriam admirar. Ele ocupava a presidência do conglomerado Montebravo Holdings, uma herança pesada de um império empresarial que vinha crescendo desde os tempos de seu avô visionário, aquele homem de bigode espesso e olhar firme nas fotografias amareladas que decoravam o corredor executivo. O império se expandira de maneira quase automática ao longo das décadas, como se o dinheiro tivesse ganhado vida própria e se multiplicasse sozinho, alimentando-se de investimentos, fusões, aquisições e das complexas engrenagens do capitalismo contemporâneo que Davi dominava com maestria técnica, mas cada vez menos paixão verdadeira. Naquela manhã específica de uma terça-feira que prometia ser igual a todas as outras, ele caminhava por entre paredes de vidro temperado e mármore italiano importado, mantendo a postura impecável que todos esperavam dele, que todos exigiam dele, na verdade. Os funcionários o cumprimentavam com aquele respeito misturado com algo mais, algo que oscilava entre admiração genuína e um certo temor reverencial, às vezes beirando o pavor mal disfarçado de quem sabe que um único gesto daquele homem poderia mudar completamente suas vidas, para melhor ou para muito pior. A vida de Davi era preenchida por viagens internacionais em primeira classe, festas exclusivas em coberturas de hotel, convites para eventos que qualquer pessoa comum consideraria não apenas um privilégio, mas praticamente um sonho impossível. Jantares com ministros, coquetéis com embaixadores, vernissagens de arte contemporânea, onde as obras custavam mais que casas inteiras, bailes de gala, onde os vestidos tinham o valor de carros importados. Tudo isso fazia parte de sua rotina, tanto quanto escovar os dentes ou tomar café pela manhã. E, no entanto, havia um incômodo preso dentro dele, algo que crescia silenciosamente como uma planta persistente brotando entre as rachaduras de um concreto aparentemente perfeito. Era uma sensação estranha e perturbadora de que tudo aquilo era decorado demais, ensaiado demais, superficial demais. Como se sua vida inteira fosse um palco elaborado, onde todos representavam papéis pré-determinados, seguindo scripts invisíveis, mas rigorosamente obedecidos, e ele próprio fosse apenas mais um ator cansado de repetir as mesmas falas vazias todas as noites. O coração de Davi, treinado desde a infância para a diplomacia calculada e para o silêncio emocional que os homens de negócios deveriam cultivar como virtude suprema, começava a pedir algo diferente. Uma verdade que ele nem sabia nomear direito, um sentido que escapava às planilhas e relatórios financeiros, uma conexão humana real que transcendesse os sorrisos profissionais e os apertos de mão estratégicos. Ao entrar no escritório situado no 32º andar, naquela manhã, com sua vista panorâmica que abarcava toda a extensão de Alto Horizonte, Davi recebeu uma notificação no tablet que sempre carregava. Era mais um daqueles eventos beneficentes que exigiriam sua presença. Mais uma noite de smoking impecável, conversas vazias e sorrisos cansados. O nome de Camila Valverde estava destacado no topo da lista de confirmados, seguido por outros rostos
rostos influentes que compunham a elite social e econômica da cidade, aquele círculo fechado onde todos se conheciam, todos se vigiavam e todos jogavam o mesmo jogo de aparências e poder. Camila, há anos, fazia questão absoluta de rondar o círculo mais íntimo de Davi com uma persistência que beirava a obsessão bem disfarçada de coincidências sociais. Sempre aparecia nos mesmos eventos, sempre conseguia ficar estrategicamente posicionada ao lado dele nas fotografias oficiais, sempre tinha aquela risada estudada e aquele toque aparentemente casual no braço dele durante as conversas. A intenção dela era delicadamente disfarçada sob camadas de sofisticação e boas maneiras, mas permanecia cristalina para qualquer observador minimamente atento. Torná-lo seu, como se ele fosse mais um item de grife para ser conquistado e exibido. Suspirando profundamente, um suspiro que vinha lá de dentro carregado de cansaço existencial, Davi desviou o olhar da tela iluminada do tablet e direcionou sua atenção para a janela panorâmica que ocupava toda a extensão da parede, aquela que revelava o ronco incessante e sempre igual da cidade lá embaixo. O tráfego fluía como sangue pelas artérias de asfalto. As pessoas pareciam formigas, apressadas, cumprindo tarefas programadas. Os prédios se erguiam como dedos apontados para o céu, em um gesto de ambição permanente. Mas algo diferente chamou sua atenção naquela tarde, que começava cinzenta, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Uma figura se movia do lado de fora do edifício, equilibrada com cuidado visível em uma escada metálica, apoiada contra o vidro enorme que separava o conforto climatizado do escritório do ar úmido e carregado lá fora. Era uma jovem mulher de movimentos surpreendentemente precisos, considerando a precariedade daquela posição suspensa no ar, que limpava a superfície vidrada com uma dedicação que beirava o artesanal, quase como se cada movimento do pano fosse uma pincelada cuidadosa em uma tela invisível. A chuva fina começou a cair exatamente naquele momento, escorregando pelos vidros em fios prateados que tornavam o trabalho ainda mais difícil e perigoso. Mesmo assim, ela não parecia hesitar nem por um segundo. Movia-se com firmeza notável, concentrada intensamente na tarefa, como se nada ao redor pudesse desviá-la daquela missão que parecia ser mais do que simplesmente um trabalho, mas quase um compromisso pessoal com a excelência mesmo nas circunstâncias mais adversas. Davi estreitou os olhos escuros para enxergar melhor através da chuva que começava a intensificar, aproximando-se mais da janela até que sua respiração embaçasse levemente o vidro gelado. A mulher tinha traços visivelmente cansados mesmo à distância, o tipo de cansaço que vem de noites mal dormidas, acumuladas e responsabilidades pesadas carregadas sozinha. Mas eram traços indubitavelmente belos também, com uma expressão de determinação que contrastava com a fragilidade aparente da situação. Havia algo luminoso no olhar dela, mesmo a distância considerável que os separava, algo que brilhava com uma intensidade que nenhum lustre caro de cristal em seu escritório conseguia reproduzir. Lia Andrade, descobriria ele mais tarde através dos registros de funcionários, era mãe solo, enfrentando o mundo com as próprias mãos calejadas, batalhadora incansável e completamente invisível para boa parte daquele mundo corporativo de cifras astronômicas e decisões que movimentavam milhões sem piscar. Mas naquele instante específico, congelado no tempo como uma fotografia mental que ele guardaria para sempre, tudo que Davi conseguiu enxergar com clareza absoluta foi dignidade pura e simples. Uma dignidade humana fundamental que contrastava violentamente com todo o luxo frio e impessoal que o cercava por todos os lados, que o sufocava sem que ele percebesse até aquele momento de revelação inesperada. Ele continuava observando em silêncio contemplativo, quase hipnotizado pela cena, quando um funcionário visivelmente apressado da equipe de TI saiu correndo da sala de manutenção técnica, carregando
configurando equipamentos e falando alto no celular sobre algum problema urgente de servidor. Na pressa característica de quem tem prazo apertado e supervisor cobrando, o homem deixou a pesada porta de metal da manutenção entreaberta, balançando levemente sobre as dobradiças enferrujadas que precisavam de óleo há meses. O vento que soprava com força crescente naquela altura vertiginosa jogou a porta bruscamente contra a estrutura metálica que sustentava a escada onde Lia trabalhava. O impacto ressoou como um trovão metálico. Lia perdeu o equilíbrio por um segundo que pareceu se esticar eternamente, como se o tempo próprio tivesse desacelerado cruelmente para tornar o horror mais vívido. O corpo dela inclinou-se perigosamente para trás, os braços se agitaram buscando apoio que não existia, o pano de limpeza caiu da mão em um voo lento até o chão, muito distante lá embaixo, e o ar pareceu se esvaziar completamente de dentro do escritório, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio de uma vez só. Davi correu sem pensar, sem calcular, sem pesar consequências ou medir riscos. Foi puro instinto humano, superando anos de treinamento corporativo que ensinava a sempre pensar antes de agir. Abriu com força a janela de acesso ao terraço técnico, um mecanismo que raramente era usado, e rangeu em protesto, e a segurou pela cintura no exato instante preciso em que ela despencaria para uma queda que certamente seria fatal daquela altura absurda. A proximidade física repentina os paralisou completamente. Por alguns segundos que pareceram horas, nenhum dos dois se moveu, nem respirou direito. Os olhos dela, castanhos profundos e marcados por noites curtas demais e responsabilidades pesadas demais para uma pessoa só carregar, encontraram os dele com um misto intenso de susto puro e gratidão genuína que transbordava sem palavras. As mãos dele ainda seguravam firme a cintura dela. Podiam sentir o coração um do outro, batendo acelerado através das roupas tão diferentes que vestiam. Ela com o uniforme azul simples e desgastado do tempo. Ele com a camisa italiana de tecido fino, que custava mais que um mês inteiro de salário dela. Nos dias que se seguiram àquele encontro abrupto e significativo, Davi se pegou repetidamente procurando a figura dela nos mais improváveis lugares. Olhava pelos vidros refletidos enquanto caminhava pelos corredores executivos. Observava discretamente os andares mais baixos quando tinha reuniões em salas diferentes. Prestava atenção involuntária nos horários em que a equipe de limpeza passava pelos diversos setores do edifício imenso. Era uma busca meio inconsciente, meio deliberada, que ele não admitia abertamente nem para si mesmo, mas que ocupava seus pensamentos com uma frequência crescente e perturbadora. Lia, por sua vez, tentava conscientemente se manter distante e invisível, como sempre fora, intensificando até os esforços de passar despercebida. Sabia, por experiência dolorosa acumulada ao longo dos anos, que a proximidade com gente rica e poderosa sempre vinha inevitavelmente acompanhada de olhares tortos, fofocas maldosas e julgamentos silenciosos, mas devastadores. E ela já carregava peso mais que suficiente nos ombros cansados. Um filho pequeno chamado Caio, de apenas 6 anos, cheios de energia e perguntas, e uma rotina dupla extenuante que mal lhe permitia respirar direito entre um trabalho e outro, entre uma responsabilidade e a próxima. Ainda assim, contra toda lógica e prudência aprendida duramente, algo começou a mudar sutilmente na dinâmica entre eles. Quando Davi passava pelos corredores onde ela trabalhava, sempre encontrando desculpas plausíveis para estar naquelas áreas menos nobres do prédio, Lia sentia uma estranha calma tomar conta dela, uma sensação de segurança que não fazia sentido racional, mas que era inegavelmente real. Era como se ele a enxergasse verdadeiramente, olhasse para além do uniforme azul desbotado e das luvas de borracha desgastadas pelo uso constante, visse a pessoa real que existia debaixo de toda aquela armadura de invisibilidade social que ela tinha aprendido a vestir como proteção necessária. Mas nem todos no ambiente corporativo
corporativo reagiram da mesma forma ou com a mesma neutralidade. Camila Valverde, com seus instintos afiados por anos de observação atenta e competição social implacável, percebeu rapidamente o brilho diferente no olhar de Davi durante uma reunião social beneficente realizada no salão nobre do clube mais exclusivo da cidade. Ela notou com precisão cirúrgica a distração crescente dele, a frequência incomum com que ele desviava o olhar das conversas importantes para a janela do prédio, quase como se estivesse procurando alguém específico lá fora, alguém que claramente não fazia parte daquele círculo dourado de privilegiados. Os olhos treinados dela captaram cada movimento suspeito, cada segundo de atenção desviada, cada suspiro involuntário que ele dava quando achava que ninguém estava observando. E quando finalmente descobriu, através de suas redes de informantes e fofocas corporativas, quem era exatamente a mulher que despertara aquilo tudo nele, quando soube que se tratava de uma simples faxineira, uma mãe solteira sem educação superior, nem conexões sociais relevantes, Camila sentiu um gosto amargo e metálico subir pela garganta como bile venenosa. Era uma mistura tóxica e violenta de ciúme primitivo, raiva impotente e desprezo de classe que ela nem tentava disfarçar quando estava sozinha diante do espelho. A notícia brutal da descoberta de Camila martelou em sua mente como um ruído incessante. Ela começou imediatamente a tramar, usando seus contatos estrategicamente posicionados dentro da empresa. Já sabia o nome completo, Lia Andrade, já tinha memorizado o setor exato em que ela trabalhava, conhecia até os horários específicos dos turnos dela, tinha descoberto que era mãe solo, criando uma criança sozinha, tinha mapeado cada vulnerabilidade possível como general, planejando ataque decisivo. Na manhã seguinte, significativa, Lia chegou ao prédio imponente da Monte Bravo Holdings, como fazia todos os dias úteis da semana, no mesmo horário de sempre, com a mesma rotina automatizada de passar o crachá na catraca, pegar o elevador de serviço, trocar de roupa no vestiário apertado. Mas algo estava definitivamente diferente no ar desde o momento em que atravessou a porta giratória da entrada de funcionários. Havia sorrisos estranhos e carregados de significados ocultos, cochichos abafados que paravam abruptamente quando ela se aproximava, olhares que demoravam 1 ou 2 segundos a mais do que o normal sobre ela, alguns carregados de curiosidade mórbida, outros de julgamento mal disfarçado, alguns até de inveja incompreensível. Era como se ela tivesse se tornado subitamente visível demais depois de anos sendo estrategicamente invisível, como se um holofote indesejado tivesse sido apontado diretamente para ela, iluminando cada defeito e vulnerabilidade. A supervisora, Dona Marli, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos, presos em coque apertado, conhecida por ser extremamente rígida quanto a regras e horários, porém fundamentalmente justa no tratamento com todas as funcionárias, chamou Lia discretamente para um canto menos movimentado do corredor logo após ela ter trocado de roupa. Lia, começou a supervisora com voz baixa e cuidadosa, claramente desconfortável com o que precisava dizer. "Tão comentando por aí que você andou fazendo amizade meio estranha com o chefe, sabe?" Lia sentiu literalmente o chão desaparecer sob seus pés quando recebeu a notificação formal. Era um documento impresso em papel timbrado da empresa, com todos os carimbos e assinaturas que davam aparência de legitimidade burocrática. Dizia em linguagem fria e jurídica que havia denúncias formais sobre condutas inadequadas e potencialmente impróprias no ambiente de trabalho, envolvendo relacionamento inadequado com superiores hierárquicos. "Isso é mentira", Lia respondeu de imediato, com desespero óbvio, os olhos finalmente marejando sem conseguir mais segurar, a voz subindo de volume sem controle. "Isso é mentira completa. Eu nunca fiz nada disso. Nunca mesmo. Todo mundo que estava ali viu exatamente o que aconteceu de verdade. Eu quase caí daquela escada, ele me segurou. Só isso aconteceu." A suspensão veio rápida e brutal. Lia saiu daquele prédio chorando, sem
sentindo como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre seus ombros. Pensou no aluguel atrasado, pensou em como pagaria a escola de Caio, pensou em todas as incontáveis vezes em que tinha achado ingenuamente que finalmente as coisas iam melhorar de verdade, que o esforço seria recompensado, que trabalhar honestamente significaria algo. Davi, quando finalmente soube da suspensão injusta através de Dona Marli, sentiu o corpo inteiro gelar, como se tivesse mergulhado em água congelada. A culpa e a raiva tomaram conta dele simultaneamente. Ele respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções conflitantes, e sentiu algo que raramente permitia sentir completamente. Raiva verdadeira e justa, raiva por uma injustiça brutal que ele, sem querer e sem saber, havia ajudado a alimentar e tornar possível. Naquela tarde tensa, Davi deixou o prédio corporativo sem avisar ninguém e dirigiu sozinho até o modesto conjunto habitacional onde Lia morava. O contraste era brutal, do luxo frio dos arranha-céus ao aconchego simples das janelas pequenas iluminadas por lâmpadas amareladas. Quando Lia abriu a porta, visivelmente surpresa, Davi disse com sinceridade absoluta: "Eu fiquei sabendo de tudo hoje. Soube em detalhes da suspensão absurda. Soube das denúncias completamente falsas. E eu preciso que você saiba com toda certeza. Isso é uma injustiça gigantesca, cruel e deliberada. E eu não vou simplesmente deixar isso ficar assim. Não vou." Nos dias seguintes, Davi investigou pessoalmente e minuciosamente como as denúncias falsas surgiram. Conversou com funcionários, acessou registros, revisou documentos. E pouco a pouco, uma rede elaborada de mentiras bem construídas começou a se revelar completamente, todas levando de volta a Camila Valverde. Quando confrontou Camila no café exclusivo, onde ela estava com suas amigas socialites, jogou a pasta com as provas sobre a mesa. "Das denúncias completamente fabricadas", ele disse com voz baixa, mas cortante. "Das mentiras elaboradas, das tentativas calculadas de destruir completamente a vida de uma mulher que você sequer conhece pessoalmente." Davi não recuou. Chamou reunião extraordinária com o conselho administrativo, expôs as provas, exigiu que revogassem a suspensão e pedissem desculpas formais. "Ou ajustamos isso completamente agora", disse ele encarando cada membro, "ou eu coloco meu cargo à disposição e levo esse escândalo para a imprensa." A suspensão foi revertida. O pedido de desculpas foi redigido e Davi levou pessoalmente a carta oficial para Lia. Quando ela leu o documento, os olhos brilharam com emoção. "Você realmente fez tudo isso por mim? Por uma pessoa que você mal conhece?" "Fiz sim", respondeu ele, "porque era simplesmente o certo a fazer. Porque você não merecia absolutamente nada do que aconteceu." Naquele momento, quando Caio apareceu na porta com seu caderno de desenhos, algo mudou definitivamente entre eles. Davi agachou-se para conversar com o menino, escutou suas histórias com atenção genuína, sem pressa, sem afetação. E Lia percebeu que aquilo era autenticidade pura. Mais tarde, na porta do prédio sob a noite fresca, os dois ficaram em silêncio até que ela disse com honestidade: "Eu não sei onde isso tudo vai dar, Davi. Minha vida é muito complicada e eu tenho muito medo." Ele respondeu com voz baixa e intensa: "Você merece o mundo inteiro, Lia. Não porque trabalha duro, embora trabalhe. Não porque luta sozinha, embora lute. Mas simplesmente porque você existe como ser humano. E só isso já basta completamente." Foi então que ela encostou a testa gentilmente na dele. Um gesto aparentemente simples, mas profundamente íntimo. Era um encontro verdadeiro de almas igualmente feridas pela vida. Era real, imperfeito, humano, um começo genuíno. Nas semanas e meses que se seguiram àquele momento transformador, mudanças profundas aconteceram. A Montebravo Holdings lançou oficialmente novos protocolos abrangentes de proteção a funcionários vulneráveis. E Davi fez absoluta questão de incluir pessoalmente a equipe inteira de limpeza e manutenção nas reuniões importantes de melhorias estruturais e condições de trabalho. Lia foi promovida discretamente
discretamente, mas merecidamente a supervisora de setor, não por pena ou caridade, mas pelo reconhecimento justo de quem sempre trabalhou com excelência, mesmo nas piores condições. Quando voltou ao trabalho, notou algo inegavelmente diferente. Os funcionários que antes riam cruelmente, agora desviavam o olhar envergonhados. Alguns até se desculparam genuinamente. Camila Valverde, por sua vez, viu seu prestígio social cuidadosamente construído ruir rapidamente como castelo de cartas. Mesmo tentando desesperadamente negar tudo publicamente, percebeu dolorosamente que sua influência tinha limite claro e que injustiça, quando finalmente exposta à luz, sempre cobra preço alto eventualmente. Mas o mais importante de tudo aconteceu longe dos holofotes públicos e das manchetes de jornal. Aconteceu nas tardes tranquilas, em que Davi buscava Caio pontualmente na escola e o levava para tomar sorvete, fazendo o menino rir com histórias engraçadas. Aconteceu nas noites serenas, em que Lia contava, rindo genuinamente, histórias de quando era adolescente sonhadora e Davi escutava com atenção total. Aconteceu nas conversas francas e honestas sobre medo, amor, futuro e incertezas, nas manhãs em que acordavam e simplesmente conversavam sobre os planos do dia, nos momentos difíceis em que um apoiava o outro sem julgamentos, nos instantes de alegria compartilhada que tornavam tudo mais leve. A vida deles definitivamente não virou um conto de fadas irreal e perfeito. Continuou sendo real, dura e desafiadora em alguns dias difíceis, leve e alegre em outros melhores. Mas agora era fundamentalmente compartilhada entre eles, e isso mudava absolutamente tudo, dava novo significado a cada desafio que enfrentavam juntos. O pai de Davi, Otávio Montebravo, eventualmente aceitou a mudança no filho. Numa conversa tarde da noite, disse com voz carregada de emoção rara: "Você está diferente, filho, mais humano, mais você mesmo." E pela primeira vez em décadas, pai e filho se abraçaram com afeto verdadeiro, sem as máscaras que sempre usaram. O mundo exterior, tão rigidamente acostumado a separar pessoas por status e dinheiro, nunca entenderia completamente aquela união improvável entre mundos tão diferentes. Mas eles não precisavam que o mundo inteiro entendesse ou aprovasse. Bastava profundamente que fosse verdadeiro para eles, que fosse real, que fosse honesto. Numa tarde especial, 6 meses depois de tudo começar, Davi levou Lia e Caio para um parque simples nos arredores da cidade. Não havia luxo, não havia ostentação. Apenas os 3 sentados na grama, comendo pipoca, vendo Caio brincar e rir. E naquele momento simples, Davi percebeu que era ali que pertencia. Não nos salões dourados da elite, mas ali, com aquelas 2 pessoas que o faziam sentir-se completamente humano. "Obrigado", disse Lia de repente segurando a mão dele. "Por quê?" ele perguntou surpreso. "Por me ensinar que eu merecia ser vista. Por me mostrar que ainda existe gente boa nesse mundo. Por escolher fazer o que era certo mesmo quando era difícil." Davi apertou a mão dela de volta, sentindo os olhos marearem. "Obrigado você, por me ensinar o que é coragem de verdade. Por me mostrar que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Por me deixar fazer parte da sua vida." E a mensagem, silenciosa mas luminosa, como estrela no céu noturno, ecoou permanentemente entre eles como verdade fundamental. A cura verdadeira não vem simplesmente do tempo cronológico que passa inexorável. Vem essencialmente da coragem profunda de reconhecer a própria dor sem negá-la, de olhá-la de frente sem fugir e de permitir corajosamente que alguém entre naquele espaço ferido, mesmo quando absolutamente tudo dentro de você grita desesperadamente para escapar e se proteger atrás de muros altos. A injustiça cruel não venceu no final, porque quando a verdade nua finalmente encontrou espaço para respirar e se manifestar, quando a coragem superou o medo paralisante, o amor verdadeiro floresceu. Não aquele amor idealizado e impossível dos filmes e novelas, mas o amor real, profundamente humano, cheio de defeitos e imperfeições, construído dia após dia com paciência e dedicação. Alto Horizonte continuou girando em seu ritmo frenético habitual, indiferente
diferente como sempre as histórias individuais. Mas dentro daquela imensidão urbana fria, duas pessoas completamente diferentes haviam encontrado algo raro e precioso, uma conexão humana genuína que transcendia completamente todas as barreiras que a sociedade estratificada tentava impor. E talvez, apenas talvez, aquela pequena história de justiça e amor improvável pudesse inspirar outras pessoas a também questionarem as estruturas injustas, a também defenderem o que é certo mesmo quando é inconveniente, a também acreditarem que mundos diferentes podem sim se encontrar e construir algo belo juntos. Porque no final das contas, debaixo de todas as camadas de riqueza ou pobreza, de poder ou vulnerabilidade, existem apenas seres humanos. Pessoas com sonhos, medos, esperanças e a necessidade fundamental de serem vistas, ouvidas e respeitadas em sua humanidade essencial. E foi exatamente isso que Davi e Lia encontraram um no outro. Não salvação romântica impossível, mas reconhecimento mútuo profundo. A chance de serem completamente humanos, imperfeitos e reais, juntos. Mas simplesmente porque você existe como ser humano. E só isso já basta completamente. Foi então que ela encostou a testa gentilmente na dele, um gesto aparentemente simples, mas profundamente íntimo, que valia infinitamente mais do que qualquer beijo apressado de filme. Era um encontro verdadeiro, de almas igualmente feridas pela vida, não de fantasias românticas impossíveis. Era real, imperfeito, humano. Um começo genuíno. Finalmente, um começo de verdade.